O termo terrorismo, inclusive, ele vai nascer somente na Revolução Francesa. Os que estão estudando, né, os que estão assistindo a aula, que estão estudando para o concurso de admissão à carreira diplomática, vão ver que a segunda fase da Revolução Francesa é a fase do terror. Então surge lá a ideia da violência política como um instrumento de projeção de poder. Tá? Mas a primeira onda oficial do terrorismo é no século XIX, a onda anarquista. Tá? Tem um grupo terrorista famoso na Rússia, que é o chamado Narodnaya Volya, a vontade do povo, certo? Só um comentário aqui. Volya, os russos têm duas palavras para liberdade, Volya e Svoboda, certo? A Svoboda é a liberdade cívica, é a liberdade do contrato social, aquela liberdade vigiada por uma entidade superior que seria o Estado. Tá? Então não é uma liberdade humana plena, é uma liberdade cívica. Vou respeitar a liberdade do outro para que ele respeite a minha liberdade. E a Volya é o conceito que os russos têm para a liberdade plena, a liberdade humana plena de fazer o que quiser. E o conceito de Volya acabou sendo absorvido bastante pelos anarquistas russos, tá? Pelo Bakunin e por seus seguidores, e que fundaram, alguns deles foram lá e fundaram o Narodnaya Volya, que esteve por trás do assassinato de um czar e de várias autoridades públicas na Rússia. Curiosamente, nessa primeira onda, o David Rappaport ele deixa bem claro que os grupos eles se auto-intitulavam terroristas. Ser terrorista naquela época era algo descolado, então as pessoas chegavam e falavam, não, olha, eu sou terrorista e quero matar autoridades públicas porque eu acho legal. Enfim. Tivemos aí, então, essa primeira onda no século XIX, a segunda onda, mais ou menos nos anos 20 do século XX, a segunda onda do terrorismo foi marcada por lutas anticoloniais, e aí eu coloco aí especificamente o Irgun, como um símbolo do terrorismo judaico, tá? Só que eles já não mais se intitulavam terroristas, eles se intitulavam Freedom Fighters, porque o terrorismo ele já não era mais bem visto, a ideia de terror, de instilar o medo e tudo mais, não era algo bem visto. Tá? Tivemos uma terceira onda no século XX, mais ou menos na década de 60, tá? Que foi a chamada onda das novas esquerdas, e aí nós temos aí a Organização para a Libertação da Palestina, o Exército Vermelho Alemão, as Brigadas Vermelhas na Itália, que em geral não adotavam políticas de assassinato. Os Freedom Fighters, sobretudo os Freedom Fighters palestinos, eles em geral sequestravam ou faziam reféns para promover troca de prisioneiros. Claro que essa é a regra, mas houve exceções. Houve exceções das Brigadas Vermelhas na Itália, que mataram várias pessoas. Houve exceções de operações de organizações árabes ou palestinas, como o massacre das Olimpíadas de Munique, em 72, tá? Em que houve também mortes, embora a maior parte das mortes tenha sido causada por uma tentativa desastrada de resgate por parte dos alemães, tá? Salvo engano, foram 6 mortos diretamente pelos palestinos naquele complexo lá da Esportivo. Depois que eles saíram e foram para o aeroporto, um sniper alemão atirou num cara que estava entrando num helicóptero com a granada na mão. O cara então tirou o pino da granada, soltou a granada e explodiu o helicóptero. Então foi, na verdade, uma operação desastrada mais que tudo, certo? E a quarta onda, a onda do terrorismo religioso, e notem, terrorismo religioso, eu coloco aqui algumas modalidades de terrorismo religioso não islâmico, tá? Existe terrorismo Sikh na região do Punjab, tá? Entre Índia ali e Paquistão. O terrorismo judeu em Israel, lembrem-se, quando a gente estava falando da questão palestina, do bombardeio ao Hotel Rei Davi, foi implementada uma bomba, 91 pessoas morreram, e o Irgun judaico assumiu isso. O terrorismo cristão, como a utilização de gás sarin no metrô de Tóquio, e o terrorismo islâmico. Tá? Como hoje, para a região do Oriente Médio, o que mais importa é essa dinâmica do terrorismo islâmico, ele vai surgir simultaneamente com a Revolução Iraniana de 79, onde são criados, por exemplo, unidades do exército iraniano de homens-bomba, e a invasão do Afeganistão pela União Soviética no mesmo ano. 79 foi, então, uma watershed, né, um divisor de águas, no surgimento dessa quarta onda, segundo o professor Rappaport. E, com o advento da globalização, pós-79, a globalização ela passou a apresentar, né, a visualizar seus malefícios de terror sistêmico. Tá? Esse terror sistêmico acabaria promovendo o surgimento da Al-Qaeda,
A Al-Qaeda ela vai surgir logo depois da invasão do Afeganistão. Ela começa, na verdade, como uma unidade interna dos Mujahideen, mas somente com a Primeira Guerra do Iraque é que a Al-Qaeda vai se destacar no cenário internacional. Somente com a Primeira Guerra do Iraque, a Guerra do Golfo, né, que a Al-Qaeda vai se destacar no cenário e vai se deslocar dos Mujahideen do Afeganistão, do Conselho da Shura Mujahideen do Afeganistão, para se tornar realmente um grupo terrorista independente. Tá? Eu coloquei aqui, o Bin Laden ele vai se destacar então, vai fundar, né, a Al-Qaeda como um grupo independente do Conselho da Shura Mujahideen do Afeganistão, e com a Guerra do Iraque o Bin Laden ele vai se oferecer para defender, né, a Primeira Guerra do Iraque, né, a invasão que o Iraque promoveu em relação ao Kuwait. Então a Arábia Saudita ela fica com medo e o Bin Laden ele sai do Afeganistão, essa rota que eu coloco aqui, Afeganistão, KSA é Reino da Arábia Saudita, né? Kingdom of Saudi Arabia, Sudão, Afeganistão, Paquistão, foi o caminho que o Bin Laden fez até, né, da Guerra do Golfo até sua morte. Tá? Então o Bin Laden sai do Afeganistão e volta para a Arábia Saudita, oferece ajuda aos sauditas, só que os sauditas já tinham convocado os americanos então vão lá, instalam uma base, e o Bin Laden não vai gostar disso, e o Bin Laden vai se voltar contra os americanos, tá? Vai obrigar a Arábia Saudita a expulsar o Bin Laden, que é cidadão saudita. Bin Laden vai para o Sudão, do Sudão ele volta para o Afeganistão, do Afeganistão ele vai para o Paquistão, ele morre no Paquistão, em Abbottabad. Tá? A questão afegã, naquele momento, era uma questão importante, porque o Afeganistão estava numa guerra civil, e a CIA, né, ela, através de uma operação Ciclone, tem até um filme chamado Jogos do Poder, que fala dessa operação, né, que foi uma operação de fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos e seus aliados para o serviço secreto do Paquistão, que distribuía as armas lá dentro. Então é um certo mito aquilo de que a CIA treinou diretamente Bin Laden, não há documentos que provem essa ligação direta. O que aconteceu, né, pelo menos que está registrado, pode ser que, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos um documento seja publicado que mostre que a historiografia de hoje está equivocada, mas o que se sabe é que as armas iam dos Estados Unidos ou de parceiros dos Estados Unidos para o Paquistão, onde eram entregues para o Serviço Secreto do Paquistão, o ISI, e de lá o ISI fazia com que essas armas chegassem na mão dos mujahidins no Afeganistão. Tá? Uma outra questão importante de se imaginar quando se pensa na questão estratégica do Oriente Médio é a questão iraniana. Tá? Na década de 50, no contexto da Guerra Fria, um líder nacionalista, o Mohammad Mossadegh, ele assumiu o poder no Irã, assim como outros líderes nacionalistas que assumiram o poder em vários lugares do mundo. Se pensarmos aí, por exemplo, o Patrick Lumumba na República Democrática do Congo, ele é mais nacionalista que socialista, o Mossadegh é mais nacionalista que socialista, o Salvador Allende era um socialista, mas era um socialista democrata, por assim dizer, né? Foi eleito lá no Chile. Né? A primeira fase da Revolução Cubana, ela não foi socialista, ela foi nacionalista, mas os Estados Unidos viam qualquer ameaça nacionalista como corolário do socialismo, porque, em geral, os movimentos nacionalistas eles eram anti-americanos. Tá? No Irã não foi diferente. Mohammad Mossadegh assumiu e ele começou a promover uma nacionalização de empresas britânicas que estavam no país. Tá? No começo, os Estados Unidos eles não deram muita bola, mas, posteriormente, os britânicos eles conseguiram convencer o Eisenhower de que o Mossadegh era um perigo socialista, tá? E eles articularam para um golpe e derrubar o Mossadegh. Com isso, eles se aliaram às lideranças religiosas, tá? Sobretudo o Ayatollah Khomeini, mas algumas lideranças religiosas jovens da época, inclusive o Ayatollah Khamenei, que atualmente é o Ayatollah do Irã, tá? E eles derrubaram o Mossadegh e colocaram no lugar o Reza Pahlavi. Só que o problema é que o Reza Pahlavi, naquele momento, o Shah Reza Pahlavi, naquele momento, ele se voltou contra os religiosos que haviam ajudado eles. E os religiosos foram crescendo em força, crescendo em força, crescendo em força, até aquele fatídico ano de 1979, quando houve a Revolução Iraniana. Tá? A questão da Revolução Iraniana, ela complicou questões que já existiam lá atrás, lembram no começo da aula, quando eu falei sobre o conflito entre sunitas e xiitas. Olha o conflito entre sunitas e xiitas aqui de novo. O conflito entre sunitas e xiitas é um conflito interno do Iraque, porque existem xiitas e sunitas, e o poder na época do Saddam Hussein era sunita, tanto é que a guerra Irã-Iraque
vai ser uma guerra que vai envolver uma unidade de poder sunita contra uma unidade de poder xiita, tá? É uma questão complicada na Síria, e a Síria não envolve só uma dinâmica entre sunitas e xiitas, envolve uma dinâmica também tribal, tá? Que se relaciona com a predominância da tribo alauíta em relação às demais tribos da Síria. Isso torna o panorama ainda mais complicado de se entender se nós não compreendemos que lá atrás teve uma partição entre sunitas e xiitas. Não basta saber que houve essa partição, é importante entender quão profunda é essa partição, para entender que aqueles gráficos que fazem aparentemente complicados da guerra na Síria, na verdade, são extremamente simples. Basta você identificar ali quem é sunita, quem é xiita e quem está do lado de quem. E aí fica muito mais fácil entender aquela bagunça que aparentemente é o Oriente Médio, que na verdade não é uma bagunça, ou talvez seja um caos ordenado, né? Pegar aqui um argumento forte da teoria do caos, dizendo que até o caos tem uma ordem, né? Então, o Oriente Médio está mais para um fractal, a ordem no caos, do que para um caos absoluto, uma grande bagunça. Por conta desses contextos históricos, daí a necessidade ou a utilidade de eu ter começado lá atrás com a história da formação do Islã e tudo mais. Tá? Essa é a justificativa para eu ter feito esse percurso histórico muito grande, muito além do que, em geral, consta lá no edital do concurso, certo? Aí vamos continuar. O terrorismo, ele então começa gradualmente a transbordar para outras unidades políticas do mundo, tá? O terrorismo ele vai transbordar para a Líbia, depois da intervenção americana agora, tá? Ele vai transbordar para a Síria, com o conflito civil sírio, vai transbordar para o Mali. Lembrem que até pouco tempo teve uma intervenção militar no Mali, foi inclusive objeto de uma questão polêmica no CACD de 2013, 2013 ou 2014? Foi 2013. Essas datas assim não sou tão bom assim com datas, tá? Então, mas tem uma questão polêmica falando sobre a intervenção francesa no Mali e tudo mais. Então, assim, são questões contemporâneas que fazem sentido quando a gente entende todo esse passo de lá para cá, tá? De lá de Maomé para cá, tá? De 632 até 2016. Tá? O terrorismo ele se globaliza, ele começa a adquirir novas feições, e uma das principais características do terrorismo é a sua mutabilidade e adaptabilidade. Tá? E chegamos aí, por exemplo, ao ataque de Lone Wolf em Boston, o medo que nós tivemos do ataque terrorista aqui nas Olimpíadas. Tá? O terror ele se torna uma franquia global, e a ideia de ser uma franquia global fez com que a Al-Qaeda acabasse se esfacelando, se fragmentando. Não existe uma Al-Qaeda. E é errado vocês falarem de Al-Qaeda. Qual Al-Qaeda? Existe a Al-Qaeda Central, a Al-Qaeda na Península Arábica, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e a antiga Al-Qaeda no Iraque, que se tornou Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Tá? Além de novos focos de terror, como a Somália e o Al-Shabaab, que se transformou depois em Al-Qaeda no Chifre da África, tá? E que tem ação ali no Quênia e na Tanzânia, ou o Boko Haram na Nigéria. Certo? Que agora está passando por um processo de transição, porque me parece que brigou com o Estado Islâmico, e alguns artigos aí esses dias falando disso daí, e parece que eles estão voltando à sua origem, né, à raiz do Boko Haram. Tá? Esses blocos de terror, eles são inspirados pelo chamado salafismo puritano sunita, é uma vertente específica do sunismo, tá? Que prega um retorno ao que eles consideram as origens puras do Islã, certo? E existe uma leitura do salafismo muito específica que é feita na Arábia Saudita, que é o wahhabismo. Tá? Para entender o wahhabismo, para entender a dinâmica complexa da Arábia Saudita no contexto do Oriente Médio, é importante dar uma lidinha sobre o wahhabismo. Tá? Não precisa fazer um doutorado inteiro em wahhabismo, mas pegar um ou dois artigos aí que expliquem o que é wahhabismo, o que é salafismo. Né? Nesse momento, o bom e velho Google pode dar uma ajudinha. Tá? E o surgimento do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ele soma o histórico das intervenções ocidentais com leituras radicais do Islã e uma percepção geopolítica por parte do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele difere fundamentalmente de outros grupos terroristas porque ele tem uma base territorializada. Ele retoma o conceito de califado de forma presente, de forma territorial. Por isso que o Estado Islâmico difere tanto da Al-Qaeda. A Al-Qaeda era mais uma franquia do terror do que um grupo centralizado e hierarquizado com estrutura, certo?
Estado Islâmico não. O Estado Islâmico ele tem uma base territorializada, e essa base territorializada foi o que fez do Estado Islâmico algo tão difícil assim de se derrotar. Me parece que começou agora o caminho para redução e derrota e esmagamento do Estado Islâmico. Há poucos dias, nessa nova incursão do exército iraquiano, né, contra a cidade de... Esqueci o nome da cidade, me passei, mas é contra a capital do Mossul. A incursão do exército iraquiano contra Mossul, né? O Bagdadi quase foi morto. Saiu uma notícia aí tem uns 4 ou 5 dias, né, nas publicações militares e tudo mais, falando que ele tinha sido quase morto por um ataque do exército iraquiano, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho, para concluir aqui nossa aula, sobre o Estado Islâmico uma perspectiva histórica, tá? Essa figura tenebrosa que vocês estão vendo aí, né, era o Abu Musab al-Zarqawi, tá? Ele é jordaniano de nascimento, morreu em 2006, tá? E ele teve uma juventude criminosa e foi num desses momentos que ele passou na prisão que ele conheceu a ideologia salafista do Islã, tá? Quando ele foi solto, né, numa das várias prisões dele, estava no finalzinho da guerra do Afeganistão, tá? A União Soviética se retirou em 89, foi em 80 e alguma coisa que ele foi preso, e ao ser solto, ele não chegou a tempo de combater a União Soviética, já tinha acabado o conflito, a União Soviética já estava se retirando, tá? E ele voltou para seu país natal, tentou estabelecer um califado na Jordânia, certo? E no ano 2000, curiosamente, ele recusou um convite para entrar na Al-Qaeda. Foi feito um convite, ele já era uma liderança de destaque no cenário jordaniano, a Al-Qaeda queria se expandir, mas como foi antes do 11 de setembro, a Al-Qaeda ainda era apenas mais um daqueles grupos terroristas, embora a Al-Qaeda já tenha ganhado algum destaque com o ataque às embaixadas americanas em Nairobi e no Quênia e Dar es Salaam na Tanzânia, e o ataque, a decapitação do embaixador americano no Sudão, certo? Mas ele se recusa a entrar para a Al-Qaeda, só que aí entra um fator, além do 11 de setembro, óbvio, dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, em 2003 os Estados Unidos e uma coalizão internacional eles invadem o Iraque para derrubar Saddam Hussein. E num primeiro momento, os Estados Unidos, a coalizão dos Estados Unidos, liderada pelos Estados Unidos e o Iraque, né, no caso a República do Iraque, as autoridades da República do Iraque, vão se voltar contra as forças leais a Saddam Hussein e uma milícia xiita de Muqtada al-Sadr, que era uma milícia baseada em Bagdá, mas que atuava também mais amplamente em outros lugares do Iraque, certo? Nesse momento, o al-Zarqawi, que era um cara que, por mais que fosse um cara criminoso, um cara que tivesse uma moral altamente duvidosa, um cara cruel, ele era um cara inteligente. A gente tem que reconhecer a inteligência mesmo dessas pessoas extremamente brutais e malvadas. Ele fez uma leitura muito perspicaz do cenário estratégico. Ele percebeu que era possível ele lutar em 2 frentes de batalha contra seus 2 inimigos comuns. O primeiro inimigo era a coalizão dos Estados Unidos, mas o segundo inimigo era ele, como era representante do puritanismo salafista sunita, lutar contra os xiitas de Muqtada al-Sadr. Olha aqui, mais uma vez, aquela dinâmica que eu expliquei lá no começo da aula sobre a partição xiitas-sunitas como importante para um fato que aconteceu agora, em 2013, que tem efeitos até hoje, certo? Então, entre 2003 e 2004, o al-Zarqawi, o Abu Musab al-Zarqawi, ele fundou um grupo terrorista chamado Tawhid al-Jihad, tá? Monoteísmo e Guerra Santa, e em 2003, a cereja do bolo de fortalecimento do grupo terrorista veio no maior erro estratégico que os Estados Unidos praticaram na história recente americana das guerras, certo? A autoridade provisional da coalizão, liderada por Lewis Paul Bremer III, uma autoridade conhecida nos círculos neoconservadores dos Estados Unidos, editou a Ordem número 2, que dissolveu o exército do Iraque. Tá? Quem assistiu aqui aquele filme com Matt Damon, Zona Verde, deve lembrar da parte final do filme, né, que acontece basicamente
eles mostram, né, essa ordem número 2 sendo executada na prática e o começo da insurgência contra os americanos, que é basicamente o seguinte: você tinha um exército estruturado que, uma vez que Saddam Hussein foi derrubado, ficou lá de prontidão, aguardando que os americanos chamassem eles para assumir as funções de polícia. O problema é que os americanos, eles não só não utilizaram esse exército para fazer o policiamento do Iraque, como também dissolveram o exército. Nesse momento, pessoas que até então tinham patente e a chave da sala de arma, elas perdem a patente, perdem o salário, perdem o prestígio, mas elas não entregam as chaves da sala de arma. Elas simplesmente abrem a sala de arma e falam para o Tawhid al-Jihad: olha, venham aqui e be my guest, né? Escolham o que vocês quiserem e vão lutar contra os americanos. Tá? Não à toa, a grande parte do staff do Estado Islâmico foi aproveitado dessas fileiras do exército iraquiano que foram dissolvidos por essa ordem número 2, né, da autoridade provisional. Em 2004, a Tawhid al-Jihad ela vira Al-Qaeda no Iraque, ela assume a franquia da Al-Qaeda, e o Bin Laden ele reconhece a Al-Qaeda no Iraque como a autoridade legítima da Al-Qaeda no Iraque e reconhece a liderança de Abu Musab al-Zarqawi. Tá? O Abu Musab al-Zarqawi, aproveitando as conexões dele lá em prisões, eles recrutam ex-legalistas de Saddam Hussein, ex-membros de forças especiais e ex-membros da inteligência iraquiana, e começam a recrutar militares de outros países para dar uma base estratégica global ao califado. Tá? Aqui vai estar o processo inicial de formação do Estado Islâmico. Por quê? Eu coloquei aqui a figura de alguns membros do atual Estado Islâmico que foram recrutados lá atrás pelo Abu Musab al-Zarqawi para a Tawhid al-Jihad, que depois virou Estado Islâmico. Então nós temos aqui o governador do Estado Islâmico para o Iraque, salvo engano, ele foi morto também recentemente, o Abu Muslim al-Turkmani, ele é ex-coronel da Guarda Republicana de Saddam. O Abu Ali al-Ambari, governador do Estado Islâmico na Síria, era um major-general do exército de Saddam Hussein, tá? Essas duas figuras aqui. O Umar al-Shishani, aquele checheno que eu falei lá no começo, né, da aula, que era chefe de operações militares na Síria. Ele era sargento de inteligência do Exército Nacional da Geórgia, tá? E o Abu Muhammad al-Adnani, que é ex-treinador militar no Iraque e era porta-voz do Estado Islâmico. É inclusive um dos homens mais procurados, ela está na lista do FBI, né, como um dos terroristas mais procurados do mundo. Certo? Nós temos aí duas figurinhas carimbadas, né? O Osama Bin Laden aqui na esquerda, esse aí do meio talvez não seja tão conhecido, é o Ayman al-Zawahiri. Hoje ele é o número 1 da Al-Qaeda, era o número 2 nesse momento da Al-Qaeda Central. Então essa bandeirinha da esquerda é a Al-Qaeda Central e a bandeira direita é a Al-Qaeda no Iraque. Tá? E a figura aqui embaixo da direita, da foto em preto e branco, é o Abu Musab al-Zarqawi, que era naquela época o chefe da Al-Qaeda no Iraque. O que vai acontecer? A Al-Qaeda no Iraque, então, ela começa a ter um protagonismo muito grande, isso incomoda o Bin Laden, tá? Bin Laden, inclusive, ele era um cara extremamente vaidoso, então ele se incomodou desse crescimento excessivo da Al-Qaeda no Iraque, mas de qualquer sorte ele continuou tolerando e tudo mais. Só que a Al-Qaeda no Iraque, ela vai começar a se articular com o Conselho da Shura Mujahideen no Iraque, tá? Era um conselho de jurisconsultos, guerreiros sagrados que atuavam na região do Iraque, e eles vão fundar em 2006 o Estado Islâmico no Iraque. Eles vão evoluir a Al-Qaeda para algo mais tenebroso, mas também para algo mais forte e territorializado. Tá? Porque a Al-Qaeda é uma franquia global e a ideia deles é ter uma atuação global para estabelecer um califado global. Certo? O que acontece? O Osama Bin Laden, então, ele proscreve o Al-Qaeda no Iraque, dizendo que os métodos do Abu Musab al-Zarqawi são muito violentos para o padrão da Al-Qaeda, né? Imaginem aí a Al-Qaeda dizendo que alguém usa um método muito violento e que é proscrito pela Al-Qaeda, né? Quem assistiu aqui o Sniper Americano, vocês devem ter visto lá o cara usando a furadeira para furar a cabeça do menino lá. Era basicamente isso que o al-Zarqawi fazia. E o al-Zarqawi começou a não só atacar as tropas da coalizão, mas atacar também xiitas. Ele começou a matar então, o Zarqawi começou a matar então não só tropas da coalizão, mas também xiitas, né? Atacar xiitas e atacar sunitas colaboracionistas. E aí reza a lenda na comunidade de inteligência, tá? Que
o Osama Bin Laden teria mandado, através de mensageiros, uma dica de onde o al-Zarqawi estava escondido, e aí o exército americano foi lá e matou o al-Zarqawi, tá, em 2006. Aí assumiu na posição de frente do Estado Islâmico em 2006, já se tornou Estado Islâmico, tá? O Abu Ayyub al-Masri, que ficou até 2010 quando ele foi morto, e assumiu aí o Abu Omar al-Quraish, que ficou só em 2010 quando ele também foi morto. E é nesse contexto que vai surgir essa figura tenebrosa, tá? Ele ainda não está tenebroso, aí ele está parecendo simplesmente um cara normal. Essa foto aqui, pasmem, é a foto da mugshot dele, a foto que o exército americano tirou dele quando ele foi preso, tá? E ele, o Abu Bakr al-Baghdadi, que era membro do Conselho da Sharia e do Conselho da Shura Mujahideen no Iraque, certo? E ele era um clérigo, tinha algum conhecimento aí do islamismo e tudo mais, e ele foi preso, tá? O Abu Bakr al-Baghdadi. Em 2004 ele é preso, é libertado. Na prisão ele aprofunda sua dinâmica salafista, sua dinâmica fundamentalista, e em 2006 ele une-se ao Conselho da Shura Mujahideen, e ele vai subindo nas fileiras da Shura Mujahideen e do Estado Islâmico, até que, com a morte do Abu Omar al-Baghdadi, o Abu Bakr al-Baghdadi se torna chefe do Estado Islâmico e assume essa aparência aí altamente tenebrosa, que é a que a gente conhece dele, né? Em 2013, né, o Estado Islâmico no Iraque, ele expande para a Síria, e se nessa época o Estado Islâmico, lá desde o al-Zarqawi, já tinha começado sua dinâmica de proscrição, mas ainda não tinha virado inimigo da Al-Qaeda, quando o Estado Islâmico vira Estado Islâmico no Iraque e na Síria, né, expandindo sua atuação do Iraque para a Síria, tá? Tem uma pequena correção aqui a ser feita no slide, né? O Estado Islâmico no Iraque expande sua ação para a Síria, tá? Um grupo associado à Al-Qaeda na Síria, a Jabhat al-Nusra, né, que é aliada da Al-Qaeda Central, que é a Al-Qaeda de al-Zawahiri, o Bin Laden já está morto nesse momento, tá? O al-Zawahiri é o líder da Al-Qaeda. O Jabhat al-Nusra pede ao al-Zawahiri que ordene ao Estado Islâmico no Iraque a limitação das suas ações ao Iraque. Então o al-Zawahiri, achando que ainda tem alguma respeitabilidade dentro do Estado Islâmico, ordena que o Estado Islâmico permaneça no Iraque, e nesse momento o Estado Islâmico, com a posição forte, ele rompe com a Al-Qaeda Central e automaticamente se torna inimigo da frente al-Nusra e da Al-Qaeda em 2014. A gente está falando de 2 anos atrás, do conflito 2 anos atrás, tá? E uma das questões que ele aborda e que ele diz é que a Al-Qaeda é muito complacente com os xiitas e todos os xiitas devem morrer. Aquela partição que a gente falou lá atrás, na sucessão de Maomé, em 632, tá? Repercutindo no Iraque em 2014. Tá? Bom, o Estado Islâmico ele é uma organização proto-estatal, ele não é um Estado, tá? Mas o Estado Islâmico ele não é um Estado, espero que ele não se torne nunca um Estado, tá? Embora gosto muito do Stephen Walt, né, colunista da Foreign Policy, e ele escreveu um artigo uma vez muito bom, ele é realista nas relações internacionais, uma posição a qual eu me associo. E ele escreveu um artigo dizendo o que é que nós devemos, de que forma nós devemos agir caso o Estado Islâmico eventualmente se torne um Estado. Tá? Ele diz que torce para que nunca se torne, eu acho realmente também que não vai se tornar e torço para que não se torne, mas se um dia se tornar, aí ele vai falar lá, né, como a gente tem que agir no day after. E aí ele coloca lá, curiosamente, faz uma montagem do al-Baghdadi num dos seus discursos, e ele, a parte editorial da revista, na verdade, coloca aquele púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas na frente dele, né? Meio que dando a entender que se um dia o Estado Islâmico eventualmente nasce um Estado, que ele teria que falar nas Nações Unidas como chefe de Estado. Enfim, ele não é um Estado, espero que não se torne um Estado, mas ele tem características de um Estado. Primeiro que ele tem uma base territorializada no califado. É o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Iraque e Síria são conceitos estatais, são 2 estados. Então ele quer montar naquela base territorializada. Possui uma estrutura complexa e uma hierarquia sólida, tá?
aqui eu coloquei a anatomia do Estado Islâmico, tá? O al-Baghdadi, que é o comandante em chefe, é o califa. Ele tem um governador geral para o Iraque, né? Ou, no caso, o vice-califa para o Iraque, o vice-califa para a Síria, tá? Ele tem um gabinete de governo ligado ao Conselho da Shura, que cuida de assuntos religiosos e militares, além dos governadores gerais e de seu gabinete, que formam aqui uma unidade executiva, né, um executive branch, né, um Al-Imará. Ele tem 12 governadores para o Iraque, 12 governadores para a Síria. O Iraque e a Síria são divididos em regiões e cada uma dessas regiões aí tem governadores. E eles têm conselho financeiro, conselho de liderança, conselho militar, conselho legal, conselho de assistência aos fighters, né, aos lutadores, né, aos terroristas que lutam lá com eles, um conselho de segurança, um conselho de inteligência, um conselho de mídia. É uma estrutura protoestatal e precisa ser combatida como uma estrutura protoestatal. Certo? Bom, o Estado Islâmico ele é um ator racional, por mais que a gente pense que a irracionalidade de cortar a cabeça aí, humanamente é uma irracionalidade de cortar a cabeça alheia, né? Mas há uma racionalidade de propagar o terror através da imagem, certo? Eu coloquei aqui 2 indicações de livro, quem tiver aí pode dar uma notada, My Life is a Weapon, do Christoph Reuter, e o Understanding Suicide Terrorism, para entender um pouco essa lógica, da racionalidade que existe por trás desses atos de brutalidade, certo? O Estado Islâmico ele se constitui como uma seita apocalíptica, eles acreditam no dia do juízo final, em que vai haver uma grande batalha entre as forças de Alá e as forças, né, do demônio, que seriam todos os outros do mundo que não os membros do Estado Islâmico, tá? Eles adquirem uma característica simbológica muito grande, tanto é que eles se chamam de Estado Islâmico, e o nome Estado Islâmico, antes de ser do ISIS, era a ideia da constituição de um Estado regulado pelo Islã, regulado pelo Corão, mas sem essas brutalidades do al-Baghdadi. Havia uma deturpação do Islã, e eles têm uma estratégia bem definida. Remaining and expanding. Remain and expand. Resistir e expandir em vários níveis de atuação, local, regional e global. Coloquei esse mapinha aqui com estratégia global, né, visualmente colocando aqui a estratégia global do Estado Islâmico. Então nós temos aqui nessa parte vermelha, né, o círculo interior do Estado Islâmico, que eles têm que defender e expandir, tá? O círculo exterior próximo são as áreas de atuação direta do Estado Islâmico. Então aqui o Cáucaso Russo, aqui em cima, aqui Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, uma parte da China, tá? Uma parte do Tajiquistão, com reflexos aqui no Quirguistão, no Uzbequistão, tá? A bota arábica aqui, Arábia Saudita e Iêmen, Somália, do Sudão, da parte do Sahel, Sudão e Mali, da parte do Magrebe, do Marrocos ao Egito e aqui a Nigéria, tá? Que pega uma parte do delta do Níger e do Daomé, tá? E a zona de atuação externa, né? No caso da zona de atuação interna, a ideia deles é estabelecer afiliados e aumentar a desordem, e na zona externa é atacar e polarizar, tá? Que seria basicamente Índia, os países aqui do Sudeste Asiático até a Austrália, China, Rússia, os ãos da Ásia Central e alguns países aqui dos Balcãs e da Europa, além, óbvio, de Estados Unidos e Canadá. Tá? Nós estamos fora dessa zona, aparentemente fora dessa zona, mas continua havendo esse risco do Estado Islâmico, independentemente das durante o período das Olimpíadas. Enfim, coloquei aqui uma informação. Essa informação está relativamente desatualizada, é de março de 2015, tá? Mas são as áreas aqui controladas pelo Estado Islâmico, as áreas em que o Estado Islâmico promove ataques permanentes, as áreas de apoio do Estado Islâmico e o Kurdistão do Iraque. Vejam que o Estado Islâmico se proclama um Estado, mas basicamente ele só controla rotas de algumas cidades. A cidade de Mossul, aqui aqui no canto superior direito, está sendo objeto de uma ofensiva atualmente do exército iraquiano, começou semana passada, deve se estender aí por mais algumas semanas, e estamos esperando que o Estado Islâmico seja destruído, torcendo para que ele seja totalmente destruído, certo? Bom, o Estado Islâmico ele utiliza métodos modernos para uma ideologia primitiva, então é um equívoco achar que o Estado Islâmico é um grupo de barbudos, brutais e primitivos. Não, eles usam GoPro, eles têm conta no Twitter, eles fazem filmagens como se fosse a first person shooting, né, aquele joguinho de videogame de tiro,
Tá? Um dos principais ministérios do Estado Islâmico é o Conselho de Mídia, eles são uma assessoria de comunicação boa, e aqui, para finalizar, eu coloquei algumas imagens, tá, de instrumentos digitais que eles utilizam para mostrar que a ameaça deles é uma ameaça conectada com a realidade moderna, né? Embora eles preguem um retorno a um califado que aparentemente tem a ver com o ajustamento à ideologia salafista, mas que, na verdade, é uma releitura maluca do salafismo. Eles têm revistas digitais, a revista da BIC, tá? Essas aí da imagem. Tem participação ativa em redes sociais. Eu coloquei aqui alguns prints de perfis ligados ao Estado Islâmico. Eles têm uma conta no Twitter, e esse aqui é o thumbnail da conta no Twitter, né? A miniatura da conta deles no Twitter. Tá? Propaganda ajustada à juventude do século Estado Islâmico. Essa propaganda aqui de trás, We Are All ISIS, ela foi uma resposta àquele Je suis Charlie, do Charlie Hebdo, certo? Então vejam aqui que está aparecendo esse We Are All ISIS, está aparecendo uma foto, né, de formatura de uma universidade. Pessoas alegres, pulando, fazendo festa com bandeira. Tá? This is our Call of Duty, certo? Uma referência direta àqueles joguinhos de tiro. Vejam que o recrutamento do Estado Islâmico ele se dá fundamentalmente com jovens que estão sem emprego e sem inclusão, jovens que estão na Europa, tá? Sem emprego, sem inserção social, e aí de repente eles ficam jogando videogame e veem, poxa, esse é o momento de eu chegar lá e agir de forma concreta num conflito, certo? E eles têm recrutamento via Skype, eles produzem conteúdo bilíngue, tá? Em árabe, em outra língua, eles já têm conteúdo produzido em russo, inglês, francês, alemão, mandarim, espanhol, tá? Tem uma boa programação visual das revistas, dos vídeos, o que traz realmente uma dificuldade ainda maior de combatê-los. Usam maciçamente tecnologia, usam referências culturais contemporâneas como videogame. Vejam aqui essa imagem aqui essa imagem aqui anterior, This is our Call of Duty, certo? Call of Duty é um joguinho, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é um joguinho de tiro que tem para PlayStation, para computador, né, que esses meninos jogam, né, e aí na hora que eles veem aquele joguinho deles na vida real, eles pensam, poxa, eu queria ser aquele cara descolado do jogo, vamos lá. Quando chegam lá, se deparam com a realidade do Estado Islâmico, eles se arrependem, mas já é tarde demais, certo? E aqui só colocando algumas questões, tá? Eles têm vídeos em HD, eles filmam ações em GoPro, eles filmam nessa perspectiva de tiro em primeira pessoa, para parecer muito o jogo de videogame. Eles fazem vídeos na perspectiva tática, para mostrar que eles também têm conhecimento das táticas ocidentais. Utilizam muito explicação geopolítica, tá? Tem um dos vídeos de recrutamento do Estado Islâmico que eles fazem referência ao Sykes-Picot, dizendo, olha, nós chegamos aqui e destruímos o Sykes-Picot e as leis feitas pelo homem, né? Usam ferramenta de pesquisa na internet, sites governamentais para alimentar seus dados, nesse mesmo vídeo que eu estou me referindo, né, chamado No Respite, ameaçam os países e tudo mais, mas eles... Certo? E, para finalizar aqui, eles têm esse símbolo aqui do Al Hayat Media Center, então eles controlam todo esse processo de produção de informação através desse centro de mídia. Tá? O Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ele, para encerrar aqui minha apresentação, eu falei para vocês que eu costumo falar muito, então são 7 horas aí, onde tem horário de verão, e 6 aqui que não tem, e 5, na verdade, 6 e 5 aqui. O Estado Islâmico ele não pode ser entendido de maneira descolada do resto da história do Oriente Médio. A gente precisa entender essa dinâmica, por exemplo, de contraposição ao ocidentalismo versus o puritanismo religioso, que nasceu lá atrás do Império Otomano. A gente precisa entender como a dinâmica do Sykes-Picot condicionou o Acordo de Sèvres, como o Acordo de Sèvres condicionou o Acordo de Lausanne, como os jovens turcos eles conseguiram promover a secularização da Turquia e como o atual primeiro-ministro da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, ele está subvertendo essa dinâmica e retornando para uma busca de ativismo religioso na região. Então, assim, o Oriente Médio é uma área complicada demais para a gente tentar reduzir a simplismos. Tá? Mas a gente não deve deixar essa complicação atrapalhar no processo de compreensão da região, sobretudo porque se cai uma questão relativa ao Oriente Médio na terceira fase do concurso, todas essas conexões históricas, toda essa interdisciplinaridade, ou pelo menos a compreensão dessa interdisciplinaridade, pode ajudar vocês a responder uma questão com a riqueza de detalhes que caiba nas linhas, obviamente, das questões,
mas sobretudo para mostrar para a banca que vocês têm essa capacidade de desenvolver um raciocínio conectado, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, certo? E para concluir agora, de verdade, já falei bastante, gostaria de agradecer aqui o convite da professora Blenda, gostaria de agradecer aqui o convite do Centro de Estudos Internacionais e agradecer a presença de vocês, que ficaram aqui até 6h10, né, 7h10 nos lugares que não tem horário de verão, me vendo falar compulsivamente aqui sobre livros e coisas, né, de Maomé até ontem. Certo, gente? Obrigado. Vou passar aqui agora a palavra para a professora Blenda. Então, vamos lá. Vou repetir tudo. Obrigada, professor Milton. Já disse, se alguém tinha alguma dúvida sobre o Oriente Médio, acabou hoje, né? Você colocou todos os pontos aí que eram essenciais e comprovou para a gente que a prova, ela coloca aí, né, a necessidade de um estudo intenso, da prova de um background que você não consegue formar do dia para a noite, que você não vai formar, especialmente em política internacional, em 6 meses. Amanda, você não estava me entendendo, eu estava exatamente falando de você, que você repetiu sua participação aí, né? Ela também assistiu a aula do professor Wellington sobre Colômbia, tá? E esses são encontros que nós temos feito com professores do nosso projeto e também com professores que são parceiros, que são profissionais aí que podem agregar ou para a sua preparação para o Rio Branco ou para a sua carreira como internacionalista. Essa que é a nossa ideia, que é contribuir com vocês e, assim, nossa, excelente aí todos os posicionamentos, né? E eu acho que abre ganchos também para estudos futuros, né, de alguns pontos ali que se precisa, que se permite, né, até mesmo estudar um pouco mais, ver a dinâmica do próprio ISIS. E, aliás, eu fico impressionada, você consegue tirar esses prints do Facebook deles, fazer toda essa coisa e a repressão internacional não vai na mesma intensidade, né? Eu acho que ainda há uma complacência muito grande, né, tanto com a situação que acontece na Síria, quanto com o próprio Estado Islâmico, né? Uma complacência internacional. Você ainda não está me escutando? Não, eu estou. São muito boas mesmo. A do Milton, uma profundidade. E quando você vê quando o professor gosta do que faz, né? Quando a pessoa gosta daquilo que faz, ela vai, não vê o tempo passar. O Wellington também foi, ele falou, eu posso falar disso aqui até amanhã. O Milton também, eu falei assim, gente, daqui a pouco já vamos fazer meia-noite aqui, e o pessoal todo empolgado, graças a Deus, todo mundo também ficou aqui satisfeito, a gente manteve, né, a própria assistência de vocês aqui à aula. Olha, veio uma pergunta do Breno aqui. Do Breno. Posso ler? Eu vou ler aqui para ti. Pode. Os atentados de células recentes acontecidos na Europa, chancelados pelo ISIS, a seu ver, trazem algum outro benefício para além da publicidade? Tem a ganhar com o crescimento da xenofobia lá? Bom, eles trazem o benefício para além da publicidade, o benefício central, na verdade, que eles trazem para o seguinte é a proliferação da sensação de terror, que é através da qual o fenômeno do terrorismo ele se prolifera. Né? Ele se estabelece em um determinado lugar e as pessoas passam a ficar com medo. Né? Quando tivemos aí aqueles 2 atentados em Paris em 2015, primeiro do Charlie Hebdo, depois do Bataclan, né? O estado de medo na França ele ficou tão grande que algo que era para ser aparente cômico se tornou trágico quando um pombo pousou num poste de luz, né, num fio elétrico, o pombo explodiu, fez uma zoada grande, né, porque explodiu alguma coisa lá junto com o pombo, ele bateu em algum lugar ali perto, e as pessoas começaram a correr desesperadamente, eu acho que 4 ou 5 pessoas se machucaram com isso. Então, assim, quando o Estado Islâmico ele faz um atentado na Europa, ou eventualmente algum lobo solitário faz um atentado na Europa, mas esse atentado é chancelado pelo Estado Islâmico, além da publicidade de dizer, olha, o Estado Islâmico ele está também agindo aqui, mesmo que o Estado Islâmico não esteja, que seja só um maluco que pegou a ideologia do Estado Islâmico e agiu, como o caso desse cara do caminhão agora de Nice,
né, na celebração do 14 de julho, mas o Estado Islâmico ganha com a proliferação do Estado de terror. E a proliferação do Estado de terror é uma estratégia também do Estado Islâmico, e já era uma estratégia, na verdade, da Al-Qaeda lá atrás, a estratégia de Death by a Thousand Cuts, de tentar fazer com que, no meio de uma crise econômica, os Estados europeus, os Estados centrais, eles tenham que gastar mais com o incremento da segurança. E se antes era somente segurança aeroportuária, agora a França, por exemplo, vai ter que ter segurança de eventos. Barreiras, bloqueios, isso tudo cria um custo, e ele cria também um custo econômico e um custo social de primeiro permanente. Mesmo que não aconteça mais nenhum atentado daqui para frente, nunca mais em país nenhum, a gente vai continuar por pelo menos aí 10 ou 15 anos com medo de que o terrorismo aconteça, sobretudo nos estados centrais. E a segunda... Oi? Sem querer interromper, especialmente depois do atentado no Bataclan, um dos discursos mais frequentes era: eles não vão destruir nosso modo de vida, né? E a partir do momento que, né, você mata aquela própria cultura europeia, esse ataque a esse modo de viver europeu, esse terror aí faz parte de todo o processo mesmo, né, psicológico aí da manutenção do ISIS, né? Sim, sim. Isso se conecta com a segunda pergunta que o Breno fez. Eles têm muito a ganhar com a xenofobia lá, porque quanto mais xenofobia houver na Europa, mais eles ganham base de recrutamento para jovens que já são excluídos economicamente dos ganhos, mas também passam a ser excluídos da população. Por exemplo, um jovem lá muçulmano que de repente seja excluído economicamente, mas não tenha nada contra, e de repente ele é um muçulmano praticante e usa uma barba grande, ele é tradicionalista e usa barba grande, ele vai entrar no metrô e as pessoas vão mandar ele abrir a mochila, vão fazer ele passar por uma revista mais ostensiva, por conta desse medo criado pelos atentados na Europa. Então, um cara desse, se ele não estava ainda vulnerável ao recrutamento pelo grupo terrorista, ele vai se tornar vulnerável para ser recrutado, porque ele vai ver o seguinte: olha, tudo aquilo que falam, tudo aquilo que o Estado Islâmico fala da Europa é verdade. Tanto é que ontem a polícia fez isso e aquilo, entrou na minha casa, fez isso, me revistou por quê? Porque eu sou muçulmano. E o Estado Islâmico busca nessa fragilidade dizer: olha, eles revistam vocês, aqui você não vai ser revistado, aqui você vai ser tratado como igual. A gente não faz segregação. Já passei para alguns alunos aqui verem, né, no estudo que a gente estava fazendo sobre terrorismo e contra-terrorismo, e uma das cenas eles falam: porque nós não fazemos distinção entre um árabe e um não árabe, entre um negro e um branco, porque estamos todos unidos em Alá. E aí eles mostram a cena de um árabe, de um cara com cara de indiano ou bengali, tá? De um negro com cara de África subsaariana, né? E de um loiro, um cara com cara de, sei lá, australiano, ou americano, ou, sei lá, polonês, que seja. Né? E todos os quatro vestidos com aquele uniforme do Estado Islâmico, ostentando aquele dedinho lá o número 1, né? De só há um Deus e Maomé ser profeta, aquele símbolo dele de botar esse dedo tem esse simbolismo, tá? Então a xenofobia acaba alimentando o discurso deles de que no Estado Islâmico todo mundo é tratado igual, enquanto na Europa a pessoa que é descendente de imigrante vai ser revistada, e isso daí acaba se tornando realidade no momento que eles fazem um atentado e a única possibilidade das autoridades responderem é aumentando a vigilância e infelizmente, restringindo alguns direitos das pessoas. Ok. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok. Então, pessoal, obrigada pela participação, muito obrigada, professor. Depois a gente ainda vai poder conversar bastante, né? Essa semana ainda tem 2 outras palestras, eu até ia fazer uma aula especial aí sobre a ONU, só que eu achei que iam ficar muitos eventos próximos, então eu vou deixar mais ou menos para o fechamento do final do ano uma aula sobre a ONU. É um dos temas que eu mais gosto de pesquisar, amo esse tema de segurança, adorei sua aula, professor Milton, e muito obrigada. Vamos encerrar nosso domingo aqui? Vamos encerrar nosso domingo? Então, tchau para vocês, viu, gente? Muito obrigada mesmo, tá?